Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso do Unity 3D. Hoje nós vamos começar as aulas de treinamento de programação na linguagem C Sharp dentro da Unity. A Unity ela suporta várias linguagens de programação, inclusive C Sharp e JavaScript. Eu pessoalmente prefiro a linguagem C Sharp, é uma linguagem que eu estou habituado a trabalhar. Inclusive, é a linguagem utilizada para programar em XNA, na qual eu ensino a trabalhar no curso Games Total. Se vocês lembram das aulas passadas, eu comentei com vocês que a Unity trabalha em torno de uma estrutura de objetos e componentes. Então, nós temos vários objetos no mundo e esses objetos têm suas características que são definidas através de componentes. E no caso da Unity 3D, cada script é considerado um componente também. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos criar um objeto vazio, está aqui, no qual a gente vai adicionar os nossos scripts iniciais para vocês aprenderem o básico da linguagem C Sharp e poderem começar a fazer os scripts de vocês, ok? Então a gente vai criar aqui uma pasta nova, chamada de scripts, e aqui nós vamos criar o nosso primeiro script. Então vocês podem ver que aqui apertando em Create a gente tem várias opções de Create, inclusive 3 opções de script, que é as linguagens suportadas. No caso, JavaScript. JavaScript é a mesma linguagem que é utilizada no scripting de páginas web. Então é uma linguagem bem dinâmica e bem interessante de trabalhar. Nós temos o C Sharp, que é a linguagem que nós vamos estar aprendendo no nosso curso aqui. E existe uma outra linguagem suportada, que é a linguagem Boo, que foi uma linguagem criada por uma equipe, se não me engano, uma equipe da Microsoft. É uma linguagem muito parecida com uma outra linguagem que existe, que é muito interessante, que é chamada Python. Uma linguagem que eu pessoalmente gosto bastante, principalmente pela estrutura e pela sintaxe dela. Ela é ligeiramente diferente das linguagens, digamos, estruturadas comuns. Embora sendo uma linguagem estruturada, ela tem uma sintaxe ligeiramente diferente. Mas é uma linguagem bem interessante para vocês que têm interesse em aprender várias linguagens de programação, e eu aconselho vocês a aprender a linguagem Boo ou mesmo a linguagem Python, que foi a origem dessa aqui. No entanto, o nosso curso é focado em C Sharp, então nós vamos criar um script C Sharp. Então aqui está ele. Vocês veem que ele, por padrão, já cria um código base. Então vamos dar duplo clique para a gente ver melhor o que tem nele. Aqui está. Então esse aqui é o nosso editor de código da Unity. Existe a possibilidade de utilizar o Visual Studio ou o Visual C Sharp da Microsoft para programar os scripts C Sharp na Unity. Para aqueles que tiverem interesse, eu vou deixar alguns comentários num post do fórum do curso para vocês poderem saber como fazer. É uma interface, perdão, é um programa, o Visual Studio, que eu pessoalmente gosto bastante, é minha interface de programação favorita. Porém, a gente vai estar utilizando a padrão da Unity, que é essa Unisys, para vocês aprenderem a utilizar essa interface, que é uma interface mais simples também do que Visual Studio, ok? Então vamos primeiro começar por analisar algumas questões. Ao contrário da linguagem JavaScript, no qual você cria um arquivo e ele não tem esse objeto, essa estrutura de classe, no C Sharp tudo é baseado em classes, ok? Nas próximas aulas eu vou explicar especificamente o que significa essa questão de classes para vocês, ok? No caso dos scripts JavaScript, vocês podem ver nas aulas as aulas anteriores que tem no curso, a Unity ela
internamente compila aquele código JavaScript e coloca numa classe com o mesmo nome do arquivo de código. No caso do C Sharp, a gente tem que explicitamente definir essa classe aqui. De qualquer forma, para que o nosso código funcione corretamente, o nome da classe tem que ser exatamente igual ao nome do nosso script. Então vamos mudar o nome aqui, botar o nome aqui de classe 01 e nós vamos mudar o nome do nosso arquivo para classe 01 também. Vamos continuar analisando o nosso arquivo de código. Nós temos aqui no começo uns operadores de using. Basicamente, o que isso significa é importar bibliotecas para a gente estar utilizando, né? Então, a gente está falando para o compilador de C Sharp que a gente vai estar utilizando classes e métodos e funções que são definidas nessas bibliotecas aqui. Então, existem várias bibliotecas disponíveis pela Unity 3D para a gente estar utilizando, e ao longo do nosso curso a gente vai estar utilizando várias outras além dessas duas padrões que são disponibilizadas aqui. Só para vocês entenderem, essas duas padrões, essa primeira aqui, ela define uma boa parte da funcionalidade da engine, então é necessário para que a gente possa trabalhar com várias questões da engine, inclusive esse monobehavior aqui. E esse System Collections, padrão da linguagem C Sharp, ele nos permite utilizar algumas classes especiais de coleção. Então, quando a gente precisar de trabalhar com coleção de dados, listas, vetores, dicionários, a gente vai estar trabalhando um pouco mais com isso mais adiante, a gente precisa utilizar essa biblioteca aqui. Essa assembly, no caso, que assembly é o nome dado na linguagem C Sharp. Daí nós temos a nossa declaração de classe. Por enquanto, vocês não precisam se preocupar com isso aqui, o que isso significa. Eu depois vou estar explicando mais detalhadamente o que é. Por enquanto, é importante vocês saberem que todos os scripts, pelo menos os scripts básicos, eles vão estar definidos dessa forma aqui. Public class, o nome da classe, que é o mesmo nome do arquivo. E daí, 2 pontos, o nome da classe da qual a gente está herdando. De novo, eu vou estar explicando essa questão de herança mais para frente para vocês. Que no nosso caso, e na maioria dos casos, vai ser esse monobehavior aqui. Daí nós temos uma linha de comentário. Um comentário é um pedaço de texto que não vai ser compilado, ou seja, vai ser ignorado pelo nosso compilador. Ou seja, ele é utilizado para a gente definir, colocar algumas informações a mais no nosso código que nos ajudem a explicar o que o código está acontecendo. Então, no caso de você fazer um código que você vai trabalhar com ele bastante tempo depois, ou mesmo uma outra pessoa vai ter que trabalhar com o teu código, esses comentários ajudam a descrever o que está acontecendo e a facilitar o entendimento do código que está sendo escrito. Ok? Então, e os comentários a gente define eles com essas duas barras, né? Então, barra, barra, vocês podem ver que ele fica em verde, ele vira um comentário. Depois nós temos a definição de métodos. Então, temos aqui um método start e um método update. Métodos são pequenos, podemos chamar de módulos de código que a gente pode estar chamando, né? Então, quando a gente chama um método, ele vai executar o código que se encontra dentro dele, e dessa forma a gente consegue separar a nossa lógica do nosso código em vários pequenos pedaços lógicos, né? Pequenos pedaços que fazem uma certa ação, né? Então, no caso, por exemplo, essa função start, ela é chamada pela engine toda vez que esse script inicia o seu trabalho. Nós temos aqui a função update, que ela é chamada pela engine a todo frame. Então, a toda vez que a engine precisa se atualizar, ela chama a função update em todos os scripts. Ok? Opa, tem um problema aqui, ele salvou. Estava com o arquivo aberto e ele salvou no novo arquivo.
Vou só copiar isso aqui para não dar problema. Que como você pode ver, eu alterei o nome do arquivo com o editor aberto, daí ele se confundiu. A gente pode remover isso aqui. Perfeito. Agora, para a gente colocar esse nosso script dentro do nosso objeto, é simplesmente pegar ele e arrastar para em cima do nosso objeto. Então, você pode ver que o nosso objeto tem um novo componente chamado classe 01, que é um script. Então, esse foi o básico do básico de introdução a scripts. Na próxima aula, a gente continua com o nosso estudo da linguagem C#. Um abraço a todos vocês e até a próxima aula.